Então vamos lá, gente. Na aula passada a gente falou sobre concentração comum e concentração em quantidade de matéria. Agora a gente vai falar sobre concentração comum ou densidade. E nessa aula a gente vai falar sobre concentração em quantidade de matéria, ou molaridade. O que seria uma concentração em quantidade de matéria? É a relação entre a quantidade de matéria do soluto medida em mol. Esse é o problema da confusão, que todo mundo gera algum tipo de confusão. Porque quando você fala de mol, você está falando de molécula. Então eu estou falando quantas moléculas, que no caso seria o N1. Se eu falo, por exemplo, aí eu tenho tantas mols por litro. Então eu tenho tantas moléculas de uma determinada substância química em 1 litro de solução. Então mol é o número de moléculas que você tem. A concentração em quantidade de matéria é muitas vezes chamada por alguns autores de concentração molar ou molaridade. Mas isso não é correto. Hoje em dia isso é um termo mais arcaico. Hoje em dia é concentração em mol por litro ou concentração em quantidade de matéria. Então aqui, para a gente calcular essa concentração em quantidade de matéria, a gente precisa entender o que seria a massa molecular de uma substância. Massa molecular é a soma da massa de todos os elementos que compõem aquela substância. Então, se eu tenho uma substância lá que é composta, por exemplo, NaCl, que é o cloreto de sódio, composto por sódio e por cloro. Então, eu tenho uma substância. Então, para me saber qual é a massa molecular, a massa de 1 mol daquela substância, eu preciso saber quanto aquilo pesa. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, qual é a massa molecular da água? H2O. Quando eu falo H2O, eu estou dizendo que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, se eu disser que cada hidrogênio pesa 1 grama, professor, como que eu vou saber? Tabela periódica. Ou o exercício vai ter que te dar esse valor, você não precisa decorar, ou você vai ter que ter uma tabela periódica para você consultar. Lá na tabela periódica tem as unidades de massa atômica de cada elemento químico que tem lá. Então, quando eu falo que o hidrogênio pesa 1, então se eu peso, o hidrogênio pesa. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Monóxido de carbono. Quem é o monóxido de carbono? Aqui são as fórmulas matemáticas. Aqui é comum achar, em vez de aqui, ó, molaridade, a gente pode achar também um C. Um Czão aqui de concentração molar. Então, a molaridade é o número de mols do soluto. Então, quantas moléculas de soluto eu tenho pelo volume da solução, ou M é igual o número de mols do soluto Então aqui o primeiro exercício. Uma solução aquosa de 2 molar de ácido clorídrico apresenta 2 mols de soluto para cada 2 litros de solução. Então, gente, se é 2 molar, então quer dizer que é 2 mols por litro de solução. Então eu apresento 2 mols de soluto para cada 2 litros de solução. Então a resposta. No preparo de solução alvejante de tinturaria, 521 gramas de NaClO, então hipocloreto de sódio, hipoclorito de sódio, são dissolvidos em água suficiente para 10 litros de solução. A concentração em mols por litro da solução é... Então, qual foi o dado que ele me deu? Aqui não precisa calcular a massa molecular. A molaridade de uma solução aquosa contendo 36,5 gramas de ácido clorídrico dissolvido em água até completar 2 litros de solução é dado. Aí aqui ele já te deu a massa molar de cada elemento separado. Então você tem que calcular a massa molar. Uma solução de 0,1 mol molar de um hidróxido alcalino MOH, esse M aqui é o que a gente vai querer, é preparada dissolvendo 8 gramas de hidróxido de MOH, que eu não sei, em 200 ml de solução. A fórmula do hidróxido, ele quer saber quem que é esse M aqui. Em um balão volumétrico de 500 ml, colocam-se 9,6 gramas de cloreto de magnésio e completou-se o volume com água destilada, sabendo-se que o cloreto de magnésio foi totalmente dissolvido. Assinale a concentração aproximada dos íons magnésio nessa solução. Dados, ele me deu a massa do magnésio, que é 24, a massa do cloro, que é 35,5. Aqui eu coloquei na outra para ficar mais espaço. Primeira coisa, eu calculei quem que é o cloreto de magnésio. É o MgCl2. Aí eu calculei a massa molar
do cloreto de magnésio é 95 gramas. Então, se 1 mol de cloreto de magnésio é 95 gramas, então se eu tiver 95 gramas de cloreto de magnésio, em cada 95 gramas de cloreto de magnésio eu tenho 24 gramas de magnésio. Então, se eu tiver 9,6 gramas de cloreto de magnésio, eu vou ter X gramas de magnésio. Resolvi essa regra de 3 aqui. Eu descobri que em 9,6 gramas de cloreto de magnésio eu tenho 2,42. Então eu achei o número de mols. Aí eu voltei lá e joguei na fórmula e achei o resultado, certo? Então, calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose em água, suficiente para produzir 1 litro da solução. Aí ele deu a massa molar da glicose, já deu a massa calculada. Então eu vim cá e coloquei 1 mol de glicose pesa 180 gramas. Se eu tiver 18 gramas é X mol. Resolvi dar 0,1 mol. Eu peguei esse 0,1 mol e fiz nas duas contas. Se eu pegar 0,1 mol, dá 0, o número de mols que eu achei aqui é 0,1. 0,1 dividido por 1 litro dá 0,1. Se eu falar, não, eu não vou calcular essa massa molar aqui não, que ele já me deu. Não vou calcular o número de mols não, eu vou jogar na fórmula direto. Pode jogar também. Aqui a molaridade é o que? A massa do soluto. Qual que é a massa do soluto que ele me deu? 18 gramas. Qual que é a massa molar da glicose? 180 gramas que ele me deu. Qual que é o volume da solução? 1. Aí eu só multipliquei e dividi e saiu por 0,1 mol. Isso aqui não é os dois jeitos de resolver. Eu resolvi do primeiro jeito calculando o N1 e aqui eu fiz sem calcular o N1, jogando em fórmulas diferentes. No preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração